Pessoal, boa tarde, Pai, Senhor. Tarde abençoada para vocês. Nossa segunda mensagem do dia. A primeira no período da manhã, essa segunda agora de tarde e a terceira logo mais à noite. Peço vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Clube de membros aqui no canal, é só clicar no botão assinar. E aqui em cima vai aparecer as informações para que os irmãos venham abençoar esse ministério, esse canal. Davi, ele era um rei guerreiro, né? E a palavra vai dizer que ele estava no meio de uma fortaleza no deserto. E enquanto os filisteus ocupavam a cidade de Belém, lá em 2 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 10 até o versículo 20 mais ou menos. E Davi, ele deseja beber a água do poço de Belém, né? O poço esse que estava no meio do cerco ali, no meio da batalha, né? E no meio do acampamento dos filisteus. Não deu uma ordem, não foi uma ordem vinda de Davi, foi um desejo, um suspiro, uma lembrança. Mas esse desejo ele foi suficiente para poder gerar ali uma atitude de 3 valentes de Davi. A palavra vai dizer que 3 valentes dele ouviram, né? Ouviram ali Davi suspirar, né? E movidos pela lealdade, movidos ali pelo desejo de agradar o rei, eles romperam ali as linhas inimigas e foram até o poço, tiraram a água, foram e voltaram, né? Mas Davi ele não bebeu. Ele derramou a água diante do Senhor como uma oferta, né? E essa atitude de Davi é sobre isso que nós meditaremos nessa tarde. Uma breve meditação, porque assim, Davi teve um desejo no tempo de escassez. Um tempo de escassez. Davi estava na fortaleza, cercado. Ele desejou a água do poço de Belém. Aquela água, ela tinha um simbolismo. Ela não era uma água qualquer. Ela representava, ela tinha um valor, não diria um valor sentimental, mas ela tinha uma memória agregada a ela, né, uma identidade da origem. Davi, só ressaltando, ele era de Belém, Belém de Judá, é a cidade natal dele, a terra dele, né? E é claro que no meio das lutas, irmãos, é natural a gente sentir saudade daquilo que um dia aconteceu, daquilo que um dia nós vivemos, daquilo que um dia uma experiência, um tempo que nós vivemos. Foi o que Davi sentiu, exatamente isso. E o nosso coração, ele anseia voltar a momentos bons, né, da nossa vida, momentos onde as coisas aconteceram, onde as coisas deram certo, onde a gente via a mão de Deus sobre nós, onde nós tínhamos acesso àquilo que desejava o nosso coração, que se perdeu em algum momento. Naquele momento, Davi tinha perdido a possibilidade de algo simples, que era beber a água do poço de Belém, né? E isso, esse desejo, às vezes a gente expressa ele, né? Eu acho que isso revela essa saudade que há em nós de viver algo que passou, né? De voltar a viver algo que um dia se viveu, mas se perdeu no meio do caminho. Como eu falei, Davi não mandou ninguém, mas os valentes dele agiram espontaneamente. Eles romperam as linhas inimigas para satisfazer o desejo do rei. E eu acho que aqui já tem um primeiro ensinamento, porque a gente colocando Davi como, tirando ele da figura como sendo cada um de nós, mas levando para a figura de Deus, do Pai, do Rei, eu acho que o Senhor ele procura homens e mulheres assim, né? Que não fazem as coisas por obrigação. Eles fazem por desejo de satisfazer, de agradar o Rei, sabe? Fazem por amor. Tem batalhas que nós vivemos, situações que nós passamos que Deus não ordena explicitamente. Mas Ele espera de nós um coração sensível. Tem situações e decisões que Ele não ordena, mas Ele espera de nós que reconheçamos Ele, que priorizemos Ele. Essa sensibilidade de o que o Senhor tem para mim? Qual é a vontade do Senhor? Será que o Senhor quer que eu faça isso? Será que é esse caminho? Será que é essa decisão? Será que é essa atitude? Então eles não foram obrigados. Eles tinham no coração deles o desejo de agradar o rei, de fazer aquilo que estava no coração do rei. E isso é muito forte, né? Era uma água, sim, era água, né? Davi, quando recebe aquela água, pode parecer, é só um pouco de água, né? Davi, ele recebe aquela água e ele entende que aquela água tinha um preço. Aquela água, ela foi conquistada com o risco da vida daqueles 3 valentes. E aí ele diz, beberia eu o sangue desses homens? Ele entende que aquele líquido era mais do que água, era sangue. Sangue é vida, né? Beberia eu o sangue desses homens?
Ou seja, ele reconhece o sacrifício que estava embutido ali naquele presente, sabe? E eu acho que há bênçãos trazendo para nós, né, que chegam até nós, e a maior delas foi o sacrifício de Jesus na cruz, né? E a gente não consegue entender, né, o preço pago por trás, né? O quanto que o Senhor move o mundo espiritual para nos abençoar, né? Eu acho que a verdadeira maturidade é quando a gente reconhece que algo teve um preço tão alto, que algo é tão além do nosso merecimento. Esse é o ponto, né? Acho que Davi entendeu isso. Ele diz: eu não mereço beber esse líquido. E ele vai derramar no altar. Quando a gente entende que a gente não é digno, que a gente não merece, eu acho que o grande problema hoje, do cristianismo moderno é o homem achar que ele tem crédito no céu. Eu orei muito por isso. Eu busquei muito. Modéstia à parte, eu fiz campanhas, fiz propósitos. Nós não merecemos. A graça de Deus, se for merecida, não é graça, é legalismo. Nós não merecemos. E aí Davi não se acha digno de receber aquilo. E o que ele faz? Ele derrama. Ele não joga fora, ele derramou como libação. Ele colocou como uma oferta ao Senhor. O desejo humano, ele sempre precisa se transformar em adoração. O nosso desejo de uma promessa, da salvação de um familiar, da restauração no lar, restauração financeira, o que quer que seja, deve sempre ser derramado no altar como adoração. Não é para satisfazer a mim, a você, a nós mesmos. Davi transforma aquilo em um presente, em um culto ao Senhor, sabe? Quando nós colocamos os nossos desejos no altar, Deus transforma o desejo em oferta, em adoração, em sacrifício, em devoção, sabe? Então, eu acho que a água de Belém aqui, irmão, só para a gente finalizar a nossa mensagem, ela fala de algo que nós desejamos, coisas legítimas, sabe? Sonhos, bênçãos preciosas, uma bênção dentro do lar, financeira, o que quer que seja, é a água de Belém. E às vezes Deus permite que essas coisas cheguem até nós. Mas Ele espera ver se a gente vai beber, né, por impulso, ou se a gente vai oferecer por gratidão. Quando a gente entrega no altar aquilo que a gente poderia e até talvez deveria desfrutar, nós mostramos para o céu que o Senhor, Ele vale mais do que qualquer realização, que o Senhor vale mais do que qualquer coisa que nós desejamos no nosso coração. Ele é melhor. Ele é prioridade. Davi ali, ele tirou a sua coroa e ele mostrou: o verdadeiro rei é aquele que sabe transformar o seu desejo em adoração. É isso que eu estou fazendo. Estou transformando o desejo do meu coração em adoração ao Senhor. Ele teve sede, desejou, recebeu, mas ele entendeu que aquilo tinha que ser colocado no altar. Então aqui uma lição para nós, e eu vou finalizar dizendo que no campo de batalha, e eles estavam em guerra, no meio da escassez, e eles estavam vivendo um tempo de escassez, Davi levantou um altar invisível, ele derramou a água no altar. Há desejo no seu coração que Deus quer transformar em adoração. Há vitórias que Ele vai trazer sim para você. Não para você apenas desfrutar, se gloriar, se alegrar. Isso é muito pouco também, mas é para você entregar os frutos dessa vitória no altar, para honrar o Senhor, para louvar o Senhor como adoração. Tome posse dessa palavra, que Deus te abençoe nessa tarde. A paz de Cristo.